Olá pessoal do curso de Ciências Biológicas à Distância. Nós vamos iniciar a disciplina de Genética pela unidade 1 como eu havia dito na apresentação, o curso de Genética que nós vamos abordar durante a disciplina de Genética Geral vai ser a abordagem respectiva a padrões de herança, né? E a herança então envolve cruzamentos e os cruzamentos envolvem formação de zigoto com união de gametas. Para a gente poder entender, então, como uma característica é passada de uma geração para outra, a gente precisa, então, voltar um pouquinho na biologia celular e fazer essa conexão com a disciplina de biologia celular, agora prestando atenção no que interessa para a gente, que é a parte de formação de gametas e como as características que estão dentro da célula, mais especificamente no DNA, são passadas junto com os gametas na formação dos zigotos. Então, por isso, durante essa primeira unidade, a gente vai trabalhar com a estrutura e a função dos cromossomos, que é o agente que vai ser aquele carregador da informação que está no DNA dentro da célula, que vai estar dentro do gameta que vai formar a próxima geração. Vai ser unido, formando o zigoto na próxima geração. Então o cromossomo nada mais é do que uma cromatina intensamente novelada em alças, numa proporção de 1 para 10 mil, no mesmo espaço, você tem uma compactação dessa molécula de DNA de 1 para 10 mil, e cromatina, por definição, é o DNA associado com proteínas, tá? Vale lembrar que cada cromossomo é uma molécula de DNA compactado até 10 mil vezes, e a gente vai ver bem como que essa molécula vai se compactar durante esse processo. E essa associação que eu falei, então, do DNA com proteínas que formam a cromatina, ocorrem com dois tipos de proteínas. As proteínas histonas, que nós temos 5 tipos diferentes, que é H1, H2A, H2B, H3 e H4, que são proteínas básicas, e todas as outras proteínas que interagem com o DNA de alguma maneira, inclusive nós vamos ver na formação dos domínios de alça e assim por diante, que são chamadas de proteínas não histonas, que são proteínas ácidas. Então nós podemos dividir os níveis de compactação do DNA para a formação do cromossomo didaticamente em 3 níveis. O primeiro nível de compactação, que chega até 7 vezes o nível de compactação do DNA, é a formação de uma sequência linear de nucleossomos, tá? Formando o chamado núcleo-filamento. O que é um nucleossomo especificamente? O nucleossomo ele é formado por um octâmero de histonas. Daquelas 5 que eu falei agora anteriormente, 4 participam desse octâmero de histonas, sendo 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. Ao redor desse octâmero de histonas nós vamos ter 2 voltas de DNA e a H1 fica externamente dando estabilidade para esse sistema. Então nós temos aqui um esquema de um nucleossomo, onde nós temos então, esquematicamente, o octâmero de histonas representado por essas bolinhas, a molécula de DNA representada por essa fita vermelha dando 2 voltas ao redor do octâmero de histonas, e a molécula de H1 externamente se liga ao DNA, interage com toda essa estrutura e dá estabilidade, formando então o que a gente tem chamado de nucleossomo. Aqui uma outra visão desse nucleossomo, como se a gente aqui a gente tem então o octâmero de histonas e as 2 voltas de DNA, e aqui ao lado como se a gente esticasse essas 2 voltas de DNA, como as moléculas de histonas estão interagindo então com o DNA, formando então o nucleossomo. Então a H3 ela faz uma conexão ao longo da molécula, e aí quando essas moléculas se interagem, nós temos o fechamento, então formando do centro nucleossômico, porque aqui nós não temos a H1, né? E aí a formação então de uma sequência de nucleossomos, então octâmero de histonas com 2 voltas de DNA e H1 externamente, sai o DNA, vai para outro octâmero de histonas, 2 voltas H1 e assim por diante. Isso forma o que é chamado então de núcleo-filamento, que é o primeiro nível de compactação do DNA. O segundo nível de compactação do DNA é a formação do solenoide, onde a gente chega até um nível de 50 vezes a compactação do DNA. Então a gente tem o núcleo-filamento, que seria aquela sequência de nucleossomos, linear de nucleossomos, então 2 voltas de DNA, o octâmero de histonas azulzinho aqui no meio, e H1 branquinho mais por dentro. E aí essa sequência linear de nucleossomos agora dobra sobre si mesmo, dando uma volta que pode conter de 6 a 8 nucleossomos. Isso forma o chamado de solenoide. Essa sequência de 6 a 8 nucleossomos se enrolam
e aí essa sequência de 6 a 8 nucleossomos forma, então, o segundo nível de compactação, que é o chamado de solenoide. Tá? Isso, então, aqui nós temos uma sequência de solenoides que agora vai ter, passa de 2 nanômetros do DNA para 7 para o núcleo filamento, agora nós temos 30 nanômetros de espessura nesse filamento do segundo nível de compactação. E o terceiro nível e último nível é a formação de alças, o que é chamado de domínios de alças. Então o que a gente tem aqui, bem inicialmente, seria o núcleo filamento formado pelas sequências de nucleossomos, depois que se enrolam, formando o solenoide, que seria essa parte mais azul, um pouco mais espesso, né, de 30 nanômetros. Depois, na primeira parte dos domínios de alça, essa sequência de solenoide forma alças sobre a proteína do arcabouço, que é essa vermelha, né? Essa formação de alças aqui, então, já aumenta o nível de compactação, e depois essa estrutura da proteína do arcabouço com a sequência de solenoides dobra sobre si mesmo pelo menos mais 2 vezes. Então, veja, nós temos aqui a sequência de nucleossomos, o núcleo filamento, depois a formação do solenoide, que seria esse mais grosso, azul mais grossinho, depois apoiando-se sobre a proteína do arcabouço, nós temos a primeira parte da formação dos domínios de alça, depois isso dobra sobre si mesmo, que dobra sobre si mesmo, e aí a gente tem a formação do cromossomo, né? Então, a sequência total agora, a molécula de DNA dupla fita, que vocês já conhecem já há muito tempo, né? Dupla hélice com giro para a direita, nós temos 2 voltas formando aqui o núcleo filamento, 2 voltas ao redor do octâmero de estonas com H1 externamente. Núcleo filamento, nós temos a formação de segundo nível, então aqui primeiro nível, segundo nível, formação do solenoide. Solenoide, primeiro a compactação pelas alças sobre a proteína do arcabouço, que aqui não está representada, depois isso dobra sobre si mesmo várias alças até formar o cromossomo no mais alto nível de compactação que a gente encontra na metáfase. E isso vai, então, desde 2 nanômetros, como eu havia falado, na molécula de DNA livre, passando por 11 nanômetros no núcleo filamento, 30 nanômetros na fibra cromossômica, que é o solenoide, e isso depois, no domínio de alças, chega até 700 nanômetros nos vários alçamentos que a gente tem até a formação do cromossomo, e aí o cromossomo duplicado chega a 1.400 nanômetros. E no nosso caso, para padrões de herança, isso envolve a compactação dos genes. Então, se a gente tiver numa molécula de DNA um gene, por exemplo, nesse indivíduo, azão, ele teria um alelo neste cromossomo e o outro alelo no outro cromossomo, os 2 homólogos. Então esse, por exemplo, seria o cromossomo que veio do pai e o outro que veio da mãe, não está representado, e isso então estaria compactado e formaria então, dentro da sequência do cromossomo, eles ocupariam um espaço que é o que a gente vai chamar de loco gênico, né? Esse local do DNA onde eu tenho esse gene vai estar em alguma posição do cromossomo que eu consigo identificar exatamente onde que é, chamado então de loco gênico. Essa compactação nos dá uma estrutura que é muito bem conhecida, vocês já devem conhecer, inclusive, do ensino médio, né, que é a estrutura do cromossomo metafásico. Tá? Então, a morfologia do cromossomo metafásico é formado por um eixo de proteínas não histônicas, proteína do arcabouço, assim por diante, rodeado por DNA empacotado no terceiro nível. Então, nós temos, nessa estrutura bem conhecida, a gente tem as cromátides, as cromátides irmãs que vêm do processo de duplicação do DNA, que são separadas ao meio pelo centrômero, que é uma constrição primária, que diminui o espaço dessa estrutura, e depois isso separa então o cromossomo em braços, que podem ter tamanhos diferentes. Geralmente a gente encontra também uma constrição secundária em alguns dos braços, e pelo menos em algum cromossomo, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Quando a gente tem constrição secundária, então forma uma estrutura na ponta chamada de satélites, as pontas dos cromossomos são chamados de telômeros. Então a gente consegue identificar partes na estrutura da morfologia do cromossomo. Então aqui nós temos o centrômero, vamos falar um pouquinho mais do centrômero, que é onde as fibras do fuso se ligam, que é o que vai levar então à divisão do cromossomo durante a divisão celular. Então toda a movimentação do cromossomo se dá pela ligação dos microtúbulos ao centrômero, e aí isso pode levar tanto à separação dos cromossomos homólogos, como a gente vai ver na meiose na próxima unidade, quanto das cromátides irmãs
durante a meiose 2 e a mitose, né? Um aspecto importante que a gente pode usar os cromossomos também, que os biólogos usam muito em identificação, tanto de comparação entre espécies quanto correlação com patologias, é o cariótipo, que é justamente identificar características dessa morfologia dos cromossomos, né? Então a gente descreve as características do cromossomo de uma espécie e a gente pode comparar espécies diferentes e correlacionar com patologias. Isso é feito a partir ou de um cariograma, que é a partir de uma foto de uma placa metafásica com todos os cromossomos, e a gente consegue montar, então, pelo tamanho e pela forma, a distribuição de todos esses cromossomos de uma espécie, no caso aqui o indivíduo da espécie humana e do sexo masculino, né, 23 pares de cromossomos e XY, ou por um ideograma, que é uma representação esquemática, ou do cromossomo duplicado ou de uma das cromátides, pura e simplesmente, né? Também aqui da espécie humana, o indivíduo XY e aqui também, né? Com relação ao centrômero, a gente pode identificar algumas características que são importantes dentro do cariótipo, que é a posição do centrômero, dividindo então o cromossomo em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Essa divisão, então, em metacêntrico se dá visualmente se o centrômero estiver posicionado no meio do cromossomo ou utilizando dois índices, o índice de relação, que seria o tamanho do braço longo dividido pelo curto, ou o índice centromérico, que seria o tamanho do braço curto multiplicado por 100 dividido pelo tamanho total do cromossomo. Esses dois índices a gente costuma usar quando a gente tem aparelhos que consigam fazer medidas do tamanho do cromossomo no laboratório. Se não, você pode fazer visualmente, simplesmente o centrômero no meio, então ele é metacêntrico. Se for pelo índice de relação, então nós temos uma relação entre 1 e 1 em 49, e o índice centromérico seria de 50% a 40% do braço curto, né? Submetacêntrico, nós temos o centrômero, então, dividindo o cromossomo em braços de tamanhos diferentes, um braço curto e um braço longo, e um índice de relação de 1 em 50 até 2 em 99, e o índice centromérico de braço curto, de 40% a 25%. O acrocêntrico em dois braços bem diferentes, então ele está bem distante do centro, mais para a ponta, um índice de relação de 3 até próximo de infinito, isso é, enquanto ainda existia um pedaço de braço curto, e um índice centromérico de 25 a 0,1%. E o telocêntrico é se não tem braço curto, portanto o R vai dar infinito, porque se não tem braço curto divide por zero, então dá uma relação de infinito, e o índice centromérico igual a zero, e o centrômero está na extremidade do cromossomo. Outra característica que a gente olha no cariótipo é o número de cromossomos, que pode ser o número haploide ou diploide, depende do que célula que você está analisando. A gente tem, com relação ao número de cromossomos, uma variação muito grande entre espécies, mas é constante dentro da espécie. Então eu coloquei dois exemplos extremos aqui, que é o Paraschisecorum, que é um nemateuminto, que tem um 2N igual a 2, isso é, tem um par de cromossomo apenas, e o Pheoglossum reticulatum, que é uma pteridófita, que tem 630 pares de cromossomos, isso é, 2N igual a 1260. Então, mas todo o Pheoglossum tem 1260, e todo o Paraschisecorum tem 2. Então ela é constante dentro da espécie, mas varia muito entre espécies. E a última característica que a gente analisa é o tamanho do cromossomo, que entre espécies nós temos grande variação, então coloquei também, de novo, dois extremos, meio micrômetro para fungos e 36 micrômetros para Trillium, que é uma monocotiledônia, mas a média gira em torno de 5 a 6 micrômetros. E dentro da espécie nós temos uma variação, pode ser gradativa, por exemplo, aquele da espécie humana, que eu vou mostrar novamente, ou uma variação bimodal, que é o caso da aloe vera, que é muito usado em cosméticos. Então está aqui da espécie humana, uma variação gradativa no tamanho, que vai desde cromossomos grandes até os menores, né? E aí a gente faz a separação também pela morfologia, então aqui estão os metacêntricos, submetacêntricos, né? Aqui os acrocêntricos, né? E os telocêntricos, tá? Nesse caso, inclusive, é um exemplo de um indivíduo com trissomia do cromossomo 21, e aqui o cariótipo da aloe vera, nós temos uma distribuição bimodal. Um grupo de cromossomos muito grandes, depois um outro grupo de cromossomos pequenos, né? Bom, nessa primeira unidade era isso que a gente iria trabalhar, fazendo uma revisão do que é importante na parte de formação do cromossomo, antecedendo a divisão celular,
E aí, na próxima unidade, a gente vai trabalhar, então, com a divisão celular e chamar mais atenção para a meiose, que é a divisão que ocorre antecedendo a formação de gametas, para a gente poder depois entender padrões de herança. Bons estudos para vocês!